Boa tarde, meus queridos. Voltando agora com a tela corretamente, né? Vamos dar aí mais uns 2 minutinhos para os nossos atrasados. Colocar aqui a tela também para a gente não... Esse negócio tecnológico, sabe como é que é, né? Pois é, né? São sempre umas surpresas. São sempre surpresas. Não, agora tá fofando. Tô até parecendo mais gordinho aqui do que o normal. Ver como é que tá o áudio. Tô até parecendo mais gordinho aqui do que o normal. Ah, o áudio agora tá bom. Então beleza. Rodrigo, boa tarde, meu querido. Boa tarde, muito obrigado. Tudo bem? Por essa live. Né? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para tentar esclarecer para os nossos amigos aí como é que a gente faz para parar com essa guerra de preço, essa guerra de preço escrota. A gente quer fugir desse negócio, a gente quer agregar valor ao serviço. Sim. Né? Então, as perguntas podem ser feitas direto aqui pelo Facebook, eu estou com o computador aberto aqui, né, para a gente poder mediar as perguntas. Por favor, façam perguntas, abram o coração, que a gente está aqui para solucionar, aí a gente não, Rodrigo, né, está aqui para solucionar todas as suas dúvidas e anseios com relação a esse tema. Rodrigo, na largada, sim, a gente já vai entrar perguntando aí o seguinte: como é que eu faço para a minha equipe vender mais e eu fugir desse negócio da guerra de preços, principalmente com as grandes operadoras querendo dar a cara na minha cidade? Lacier, algo que eu sempre tenho comentado é que se for para entrar numa guerra de preço, eu não preciso da minha força de vendas. Eu não preciso de equipe, porque a equipe é a força criativa para apresentar o valor que nós agregamos ao nosso serviço. Quando nos nossos encontros junto com clientes em todo o Brasil, a gente percebe muito essa dificuldade em relação ao preço. Se a gente fala somente preço, eu estou pensando em commodity. Estou pensando num punhado de areia, estou pensando num saco de soja. Uma lata. Se eu penso somente na internet, eu até posso pensar na internet como commodity, mas os nossos provedores, os nossos amigos provedores, precisam encontrar um diferencial. Né? Qual a proposta de valor, o que eles oferecem além da internet para o cliente deles, para o usuário ou então para os clientes corporativos. Encontrando esse diferencial, é importante que a equipe absorva essas informações. Sim. E saiba também passar essa informação para o cliente. Vamos levar isso para o nosso cotidiano. Nem sempre nós compramos preço. Nós queremos algo que vai além, principalmente na prestação do serviço. Quem compra a internet, compra segurança, compra comodidade, compra tranquilidade para executar um serviço, para executar algo especial. Então, o nosso provedor, os nossos amigos provedores precisam passar essa informação para os seus clientes, agregando valor ao seu serviço, para fugir dessa briga de preço. Então, hoje a gente tem aí uma mítica que é o seguinte: a gente passou lá pela internet interligando os data centers. Sim. Passamos por internet interligando as pessoas, hoje ainda estamos nessa fase ainda da internet ligando as pessoas, mas a gente tem esse mítico IoT aí que está querendo invadir o nosso mercado. Sim. E aí eu sempre digo nos treinamentos, eu queria saber o seu posicionamento, que a gente ficou vendendo banda há um tempão, né? Ainda tem uma guerra forte por causa da banda. Só que o IoT tem um problema, chamado disponibilidade. Certo. E aí a gente entra numa briga nova, que são os provedores mais disponíveis. E não só a gente ficar naquela guerra de eu vendo 10, eu vendo 20, eu vendo 50, eu vendo 200, eu vendo 500 mega. O que você pensa sobre isso? Nós temos que analisar da mesma questão, que nós, dando continuidade do que nós falamos, a venda, o que vai além disso. Não é só a velocidade, não é só o preço, é valor. O que eu ofereço além disso para o meu cliente? Eu ofereço uma assistência 24 horas. Nós temos provedores que têm, por exemplo, canal de WhatsApp, 24 horas de atendimento aos seus clientes num eventual problema. Isso é valor, mas eu preciso que o cliente compreenda isso. Se a gente fica na guerra de preço, é como se nós tivéssemos 2 carros. Imagina, eu pego o meu Mustang preto, você pega o seu Mustang branco, vamos no autódromo aqui de Londrina e aceleramos em linha reta um na frente do outro. Quem sair primeiro
Eventualmente vai ser o covarde nessa briga. O outro, entre aspas, vai ser o vitorioso. Mas será que é vitorioso quem vence pelo preço? Ou quem vence sem oferecer proposta de valor? Quando a gente fala no preço, né, todo esse conceito, um pode morrer ou ambos podem morrer abraçados. Sim. No final dessa brincadeira. Por isso que o ideal é encontrar diferenciais junto do seu negócio. E como é que a gente monta o preço? Porque existem provedores que simplesmente fazem aquela conta lá, eu compro por A, adiciono ali imposto, não sei o que, mas o quanto eu consigo diluir e vendo por B. Sim. Isso não é uma fórmula adequada. Não, eu preciso ter todo... nós falamos que eu, como vendedor, defendo muito a área comercial. Só que todas as áreas da empresa são importantes para o negócio. Né? Eu preciso ter um bom senso entre o comercial e o financeiro. A empresa precisa ter a sua política comercial, precisa ter os seus valores, ela vai ter negociação sim com alguns clientes. É importante que em certos momentos o provedor tenha sim uma carta na manga para negociação especial com um cliente corporativo, por exemplo. Até porque se não tiver essa carta, se não tiver essa possibilidade de negociar, é melhor nem sentar numa mesa. Só que isso tem que ter um crivo e uma aprovação do meu financeiro. Muitas vezes, só que eu preciso analisar o mercado. Quando eu falo da pesquisa de mercado, eu tenho que ter uma atenção em quem é o meu cliente. Quanto esse cliente está disposto também a pagar, eu preciso ter essa informação. Tem localidades que pagam taxa de instalação, outras que não pagam taxa de instalação. Outras que têm carência e outras não. Às vezes uma cidade do lado da outra, o provedor atende às vezes e fala assim, não, na cidade A todo mundo prostituiu, não tem mais taxa de instalação, na cidade B eu tenho. E para chegar nessa questão do preço ainda, além dessa análise do meu cliente, eu tenho que ter toda uma análise de mercado. O mercado não é só o cliente, o mercado é meu fornecedor. Quanto eu estou pagando? Sim. Né? Eu preciso ter essa análise, eu preciso também analisar o meu concorrente. Quanto o meu concorrente está cobrando? Porque também se eu tiver um preço, a gente está falando de valor e preço, mas se eu tiver um valor muito diferente do meu concorrente, a minha proposta de valor tem que ser muito acima. Sim. Tem que ter algo muito importante para estar oferecendo para o meu cliente, para que ele venha a acreditar e pagar por aquele valor. Algumas bibliografias falam que em alguns negócios de 20% a 30% é aceitável. Então eu estou falando de um negócio de R$60, mas que eu poderia estar oferecendo a 80%. Multiplicado pelo número de usuários de um provedor, isso dá uma diferença significativa. Eu já vi provedores, se eu não me engano, aqui no Paraná, que estavam questionando que o concorrente estava cobrando acho que R$39 por mês. Nós não sabemos o cálculo que o concorrente faz, se ele está pagando um bom salário para o funcionário, se ele está pagando imposto em dia. Nós não podemos entrar nessa guerra em relação ao preço porque o concorrente está mais baixo. Eu preciso, sim, identificar o meu valor que será oferecido dentro do meu plano em análise com o meu financeiro, sim, mas também junto das propostas de agregação de valor que nós falamos. Eu acho que o problema, na verdade, consiste no seguinte. O provedor veio de um oceano azul. Sim. Onde ele vendia por osmose. Sim. Como a penetração da internet está cada vez maior, agora ele está se descobrindo, na maioria das cidades, que ele precisa montar uma equipe de venda. Sim. Que ele precisa ter uma equipe que garanta essa entrada de clientes novos na base, né? Que ela seja, obviamente, maior do que os clientes que estão saindo. E uma coisa que a equipe comercial faz, que eu acho muito bacana e pouca gente fala, Sim. E eu sei que você dá bastante atenção a isso, é na retenção do cliente. Sim, a gente fala muito nos nossos cursos, por exemplo, nós temos lá o contrato de retenção. Você vai ter esse plano especial, não vou cobrar a instalação, mas você vai assinar um contrato de 12, 24 meses. Ok, isso é retenção. Mas Até PROCON derruba isso. Não sei a questão da legislação em relação a derrubar, porque uma grande operadora me ofereceu um aparelho novo essa semana e eu vou ter que, se eu quiser aceitar, eu vou assinar 24 meses. É um benefício para mim, mas também é um benefício para eles. Agora, para um outro lado, quando eu falo fidelização, através de uma proposta de valor, o cliente ficará feliz em ser meu cliente. E independente da oferta de um concorrente, ele continua na minha empresa. Sim. Um cliente fidelizado e feliz com o nosso negócio, ele é menos propenso a mudar de fornecedor por causa de preço. O barato sai caro. Sim. O barato sai caro. Certa vez, eu caí no erro de mudar de provedor de internet na minha casa. E justamente foi num período que eu tinha que emitir nota fiscal para cliente, num período que eu tinha que enviar relatório. Nessa migração, o outro fornecedor, que eu não vou citar o nome desse grande provedor,
eu fiquei 24 horas sem internet na minha casa. Nossa. Sem emitir nota. Isso Então, gerou... agora eu tenho Nossa, dois ataques cardíacos. eu voltei pro meu fornecedor antigo. Isso deve fazer uns 4 ou 5 anos. Pro meu fornecedor antigo. Mas por quê? Porque eu caí, né, nessa análise de buscar um outro, pensando num preço, pensando em algo diferenciado. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Tá. Agora, um erro também da equipe comercial, que acontece muito, você falou do passado e tal. Muitos vendedores ainda têm essa análise do passado e esse vício de querer desconto, de querer preço baixo, de querer entrar abaixar 5 ou 10 reais, e porque não tem o conhecimento financeiro da empresa. Sim. Não tem essa informação. E o que acontece? É preciso que esse vendedor saiba também, em primeiro lugar, comprar o seu serviço. Não estou dizendo que ele vai ter o mesmo plano que ele vende na casa dele, mas ele tem que acreditar que aquele plano vai ser bom para o cliente. Porque Não, eu sou favorável do dono do provedor usar na casa dele o plano que ele mais vende. Que é para ele ter a experiência de uso do cliente dele. Sim, perfeito, excelente. E o comercial, idem. Isso. Porque se ele achar o plano horroroso, como é que ele vende algo horroroso? Pois é, se eu não compro aquilo que eu vendo, como é que eu vou vender? Exatamente. Eu posso ser um excelente ator, mas a qualquer momento essa máscara vai cair e não vai ser legal para o mercado. E isso arranha a imagem da empresa? Claro, com Porque certeza. a imagem tem valor. Laciera, muitos anos atrás eu trabalhava numa operadora e eu era um pouco drástico em relação a isso. Eu era a favor de que quem não utilizasse os serviços dessa operadora não trabalhasse dentro na operadora. Ah, mas na minha casa não tem área de cobertura. Beleza, Aí, tudo bem. Tudo bem. Mas, eu vendo um serviço e não utilizo por esse serviço, me gera um ruído de comunicação. Você vem me vender algum tipo de produto ou serviço e eu percebo que você usa do concorrente. Por que eu vou comprar o seu? Você é um formador de opinião, eu vou comprar aquele que você também compra. Sim. Então isso é extremamente importante da pessoa usar. Mas mesmo que ela não use, né? Vamos imaginar essa área de sombra, que não tem cobertura na região dele. Eu preciso que ele acredite, que ele tenha realmente certeza do que o que ele está oferecendo para o cliente ou para o usuário é o melhor. Sim. É o melhor. Agora, existem provedores que são muito populares, têm uma boa penetração, têm um alto grau de credibilidade na cidade. Sim. Isso melhora o preço, prejudica o preço, isso aumenta o poder que o cliente tem de dar pressão no cara quando encontra com ele na rua. Como é que se comporta? Quando nós falamos em cenários populares, independente se é provedor ou outros, nós sabemos que temos várias pessoas assistindo a nossa live de outros setores também, eles são mais sensíveis ao preço. São mais sensíveis. Eles são sensíveis ao preço. Mas no seu questionamento, você acabou de falar uma proposta de valor. Você falou a palavra credibilidade. Então, se eu quero credibilidade, nem sempre eu vou no preço mais baixo. Sim. Eles são mais propensos, sim, à mudança, ok? É um segmento, é muito importante a gente saber segmentar o nosso público-alvo. Só que, se eu vendo credibilidade, não necessariamente essa pessoa quer preço. Faz sentido. Faz sentido. E assim, existe um mercado doméstico, né? E existe um mercado empresarial Certo. de internet. Sim. Esse mercado muito permeado Perfeito. pelas grandes operadoras. Sim. Como é que o pequeno provedor regional, ele consegue transpor essa barreira de poder mostrar para as empresas da cidade que ele também tem uma internet boa, que ele também é capaz de atender aquela alta disponibilidade Sim. que a empresa necessita? Sim. Por quê? Só sem te cortar, já te Sim. cortar. Porque as empresas, muitas vezes, elas pagam mais porque a dependência de disponibilidade delas é maior do que a dependência da velocidade propriamente dita. Sim. Muitas vezes você vê lá, uma farmácia, o cara não quer 50 mega. O cara quer 1 mega. Mas aquele 1 mega, todo o sistema dele está orbitando naquele 1 mega. O cara sai da farmácia dele para comprar na farmácia do lado porque ele não consegue passar o cartão de crédito, não consegue checar o cartão do plano de saúde dele para ele ter desconto, e aquele cara não vai voltar mais, ou vai voltar só no próximo mês, quando ele for comprar o medicamento do mês de novo. Como é que a gente consegue transpor essa barreira? Analisando a sua última análise, existem alguns fatores relacionados à venda, e temos alguns valores chamados fatores psicológicos. O cliente tem que estar motivado a comprar, ele tem que ter a percepção de acordo com o que nós desejamos, né, que ele perceba em relação à nossa empresa. Ele tem que acreditar
que aquele produto ou serviço que ele está comprando vai ser importante para ele. E tem também um outro fator, o quarto, mas não menos importante, que é a aprendizagem. Eu preciso aculturar o meu cliente, ensiná-lo a compreender a velocidade que ele necessita. Sim. Nós temos vários casos de clientes nossos do Brasil inteiro que, você falou do exemplo corporativo, mas também existe o problema usuário, pessoa física. A pessoa coloca a internet lá no escritório de casa e quer usar no andar inferior, na sala ou na cozinha. Aí entra a questão de área de sombra. O que vários provedores nossos fizeram lá em BH, no Rio de Janeiro estão fazendo isso agora? Eles fizeram vídeos que são enviados no WhatsApp do cliente, vídeos de 1 minuto, explicando como funciona a tecnologia. Eu preciso que esse dono da farmácia compreenda que esse 1 mega que você disse não é o ideal para ele, ele vai perder venda sim, porque ele não consegue conectar o cartão de crédito, como você disse. Mas a questão, acho que me expressei mal, a questão não é a velocidade não, esse 1 mega vai atender, ele tem um computador ali na farmácia, mas ele precisa conectar no sistema dele, ele precisa passar o cartão, esse 1 mega, se ele estiver ali, ele atende. O que a gente vê é assim, muitas empresas têm medo de comprar do provedor regional. Sim, aí entra outra questão. Aí eu quero falar assim, eu compro da maior do país. Aí e a gente sabe que a maior do país tem concordata, inclusive. Entra na primeira parte do seu questionamento. Existem aí 2 questões que nós podemos utilizar. Fazendo análise do que nós observamos. Um grande diferencial do pequeno, entre aspas, pequeno provedor em relação aos grandes, eu também não os considero pequenos, os regionais, ele tem um grande diferencial como propósito de valor, que é o atendimento. Ele conhece o cliente dele e o cliente conhece ele também. Sim. Conversa pelo nome. Numa eventual necessidade, que nem nós estamos aqui em Londrina, hoje está chovendo. Muitas operadoras, quando chove, as grandes operadoras, nós temos vários problemas. Vai ligar na central de atendimento. Não, os 0800 do inferno. E o provedor regional? Nós temos uma facilidade para conversar. Então essa é uma proposta que ele tem que levar. E outra que eu levo, que eu gosto de bater bastante na tecla, que é um cenário mercadológico. O cenário mercadológico, nós temos dezenas, mas tem um chamado apoio às raízes. Ou seja, eu valorizo a empresa que está na minha cidade. Legal. Vou te dar um exemplo de um outro serviço. Certa vez eu estava na cidade de Apucarana almoçando e tomando um suco de laranja. Um aluno me viu e me criticou porque eu estava tomando um suco que não era produzido na cidade. Eu não conhecia o suco que é produzido lá, não vou falar o nome para não fazer propaganda. Mas esse suco que produz na cidade, o aluno veio falar que eu deveria consumir aquele suco, por quê? Porque o suco paga imposto na cidade, o suco contrata pessoas da cidade, o suco gera receitas na região. Ora, o provedor também faz isso. Então eu preciso fazer com que as empresas tenham essa parceria em si para esse desenvolvimento econômico. Nós vimos isso muito forte, eu consegui validar há 2 semanas atrás em Porto Alegre. O gaúcho é um povo bairrista que valoriza o seu comércio, valoriza a sua prestação de serviço da sua localidade. Em algumas outras regiões que eu não vou citar o nome, muitas vezes realmente isso não é valorizado. É uma mudança cultural que precisa ser levada em consideração, mas um bom vendedor, uma boa força de vendas vai apresentar essa proposta de valor e consegue mudar. Que eu até falo para os donos de provedores o seguinte, fala, cara, por que você não participa do CDL? Por que você não participa desses grupos de empresários na sua cidade? Perfeito. Até para você falar, ei, eu estou aqui, eu existo, eu presto um serviço tão bom, ou muitas vezes melhor do que um grande operador, né? Mas não tem a grife. Né? É isso mesmo. Porque essa questão da grife, ela é importante até que ponto? Porque assim, beleza, o cara vai lá e compra de uma operadora mega gigante porque culturalmente ele está habituado a comprar daquela operadora mega gigante. Você está considerando a operadora grande uma grife? O meu questionamento do poder de marketing, na verdade. Mas por que o provedor regional também não pode ser uma grife? Por que a marca do provedor regional não pode ser valorizada? Ou, como eu questiono os nossos clientes, a sua marca, né? É possível transformar o seu cliente em fã? Todo mundo é fã de alguma marca, independente se a marca é pequena ou grande. Sim. Nós gostamos. Então, e isso acontece muito no provedor. Eu sempre os questiono. Quando nós analisamos os canais de venda. Eles questionam, os clientes indicam outros clientes? Claro, nós temos indicação. Ora, se eu tenho um cliente que está me indicando, eu tenho um cliente que é fã da minha empresa. Sim. Isso tem que ser valorizado e utilizado. E essa
captação de cliente para o comercial? Porque alguns provedores falam assim, pô, assim, eu já tenho ali o meu número X de vendas por mês e eu tenho medo de botar um comercial e eu não conseguir dar conta de atender o volume de venda. Não, isso, como é que é essa estratégia? Isso em todo o setor. É preciso um planejamento. Nós temos casos de provedores aqui do Paraná que nós atendemos, foi muito legal. Às vezes você tem que dar uma freada na venda porque você não consegue ter suporte de instalação. Sim. E uma das dúvidas desse nosso provedor aqui do Paraná era justamente, eu vou contratar uma equipe terceirizada ou eu vou contratar novos funcionários? Essa é uma boa pergunta. Ele precisa assumir o prazo que ele combinou com o cliente. Ele combinou com o usuário que vai fazer a instalação em 3 dias. Ele não pode levar uma semana. Então, se eu não estou conseguindo cumprir esse prazo, vamos dar uma freada. Realmente não adianta vender por vender e não conseguir atender o nosso cliente. O cliente, na verdade, ele não quer 3 dias de instalação, ele quer ontem. Sim. Nós sabemos, ontem. Eu já vi casos de provedores em outros estados, se eu não me engano, em Santa Catarina, que já estava pedindo para os clientes algumas semanas, devido à alta procura, a alto potencial de venda deles em si. O prazo era algumas semanas de instalação. Isso é absurdo, mas é real. Tá. E os pontos altos que a gente vê no treinamento? Por que o aluno sai de casa para ir no treinamento? O nosso treinamento, para falar do nosso treinamento, nós trabalhamos desde a parte negativa do marketing. A gente começa falando das críticas do marketing, até dentro dos aspectos das etapas da força de venda. Nós trabalhamos também o gerenciamento da força de vendas. Dentro desse gerenciamento da força de vendas, eu vou usar o exemplo que nós conversamos em off agora há pouco. Nós tivemos uma procura e o empresário ele observou a nossa programação e dentro dessa gerenciamento da força de venda nós falamos da estrutura geográfica, da questão da segmentação de cliente e também trabalhamos a forma de contratação do vendedor, os treinamentos necessários para esse vendedor e falamos também da remuneração. Um vendedor ele precisa ter uma meta. Nós temos provedores ou empresários que não colocam meta para a sua equipe. Ora, se eu coloco uma meta, eu tenho que gerar incentivo. Sim. O que é o incentivo? É o comissionamento ou uma premiação. Nem sempre essa premiação precisa ser financeira. Eu posso ser criativo e gerar prêmios como, por exemplo, um jantar com a esposa ou com o marido no restaurante que a pessoa não está habituada a ir. Até porque quando a gente gera somente prêmio financeiro, a pessoa às vezes vai lá e paga uma conta, ela esquece que ela ganhou esse prêmio. Sim. Quando eu proporciono um momento especial, criativo, um momento mágico, aquilo fica guardado, é emoção, é sentimento. E esse empresário, ao ver essa nossa análise, ele fala, mas se eu mandar o meu funcionário e ele vier me questionar por que ele não tem comissionamento ou premiação, eu vou mandar ele embora. A minha orientação foi de que ele não fizesse o treinamento, justamente porque não está preparado, porque a gente vai usufruir ou utilizar, melhor dizendo, de todas as ferramentas modernas para que ele cresça. Eu posso ter um funcionário que tenha um salário fixo e venda bem? Isso acontece. Só que na maioria dos casos a pessoa fica acomodada. Se eu vendo 10 ou 100 o salário é o mesmo, na minha cabeça isso gera um ruído, eu não consigo compreender a pessoa querer vender 100. Porque o vendedor ele tem que ser movido à busca, o céu é o limite. Ele tem que querer ganhar mais. Porque se ele não tiver essa ambição, uma ambição saudável, diferente da ganância, né? É legal frisar isso. Mas se ele tem essa ambição saudável, ele vai querer vender mais. Sim. Ele vai querer vender mais porque ele quer fazer uma viagem, ele quer trocar de carro. É justo isso, é justo. E a empresa tem que proporcionar. Né? É um ganha-ganha. A empresa ganha, mas que o colaborador também possa ganhar. Tá. O item estrutura versus marca, versus concorrente. É um item que eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade, porque assim, está entrando um provedor grande, ou está entrando uma marca mais forte que a dele. Como ele fortalece a marca dele? O fortalecer a marca, primeiro ele também tem que saber quem é o segmento dele. Né? Se eu falo, você falou agora há pouco dos grandes provedores que investem muito em marketing. Eles investem muito em marketing porque eles falam com a massa. Né? Eles têm uma área gigantesca. Agora, o provedor regional,
ele sabendo qual é o perfil dele, qual é o cliente, ele vai saber dentro do orçamento de marketing dele, é importante que ele determine o orçamento de marketing. Ele vai saber se a melhor alternativa é fazer um panfleto, é melhor fazer um carro de som, em algumas regiões carro de som funciona muito bem, quais são as melhores ferramentas. Dentro disso, essas ferramentas usadas na comunicação somada à equipe ou força de vendas, como eu gosto de frisar, eu preciso fazer com que o meu cliente perceba aquilo que nós falamos lá atrás, a nossa proposta de valor. É diferente do grande ou do novo provedor, porque se for a mesma coisa, se eu ofereço um bom atendimento e qualidade, é uma obrigação nossa. Mas se a gente só oferece isso e chega o outro e oferece a mesma coisa, opa, eu vou entrar na briga de preço. Sim. Eu preciso de algo além. Nós tivemos um caso de um provedor do Rio Grande do Sul, não lembro o nome da cidade, que uma sala do tamanho dessa, uma sala de espera, eles colocaram um ambiente extremamente confortável, com café, chá, chimarrão, algo especial para o cliente. Isso é um diferencial. Sim. Nós temos um caso... vários clientes gostam de pagar no provedor. Né? Nós temos um provedor lá na Rocinha, do Paulo. Cara, o provedor dele parece uma loja de shopping. O ambiente onde o cliente senta, aquela cadeira, eu não lembro o nome, mas quase uma cadeira presidencial para testar o Netflix, para testar um jogo online. Aquele ambiente proporciona valor. Então isso é um diferencial em relação ao outro provedor, seja grande, seja outro médio regional que esteja entrando no mercado. É porque link por link, os links entre aspas são iguais. Sim. Se eu compro 10 MB do A ou 10 MB do B, entre aspas são iguais. É commodity. Né? Eu tenho o item de disponibilidade, que para mim é vital e vem se tornando vital para todo mundo, porque você não quer pagar por uma coisa que não tem, você deu aquele exemplo de ter ficado um tempo fora do ar, né? Uhum. E aí a gente tem algumas preocupações que até onde eu gasto dinheiro com marketing massivo, né? Tipo banner, outdoor, essas mídias que são mais antigas, e qual é o esquema de investir em, por exemplo, mídia digital? Olha só, Lacerda, você falou uma palavra que eu não gosto muito quando a gente fala de marketing. Você falou gasto. Eu gosto de falar investimento. Marketing é investimento. Se eu falo investimento, eu também tenho que saber os passos que eu tenho no meu caminho. Eu não posso também querer investir mais do que as minhas possibilidades. Por isso eu acredito na importância do provedor ou qualquer empresa ter o seu orçamento de marketing. Sim. Esse valor pode ser fixo, esse valor pode ser baseado sim numa porcentagem de vendas ou pode ser baseado no que o concorrente faz. Eu prefiro um valor fixo, porque no momento de queda nas vendas, o que muitos empresários fazem é cortar o marketing. Na minha visão, é um momento onde você tem que fazer o contrário, ir atrás. Você sabe, eu sou professor do ISAE FGV e lá tem disciplina de empreendedorismo. Os alunos, eles precisam, assim como o empresário, definir o que nós chamamos de persona. Quem é o meu cliente? O que o meu cliente escuta? Ele gosta de funk ou rap? Que rádio ele sintoniza? Qual canal de televisão? Que revista que ele lê? A partir do momento que eu começo a criar essa persona, essa identificação com o meu cliente, a gente vai falar, nossa, é difícil. Não é. O vendedor, ele é um elo de comunicação. O vendedor conversa com o cliente, ele sabe o que o cliente gosta. Com base nisso, eu consigo definir quais são as minhas estratégias. Nós não podemos ficar fora da mídia social. Nós não podemos. Agora, a questão da mídia impressa que você falou, será que o meu cliente vai receber esse panfleto, ele vai olhar ou vai jogar fora? Se eu conheço o meu cliente, eu vou definir se vai ser um panfleto, se vai ser um banner, qual vai ser a comunicação. Mas voltando para a mídia social, porque nós temos que estar presente, o que acontece muito, certa vez, visitando um provedor, eu falei assim, você tem fanpage? Estava fazendo diagnóstico. Você tem fanpage? Ele falou assim, não, Rodrigo, eu não tenho. Peguei meu celular, falei, nossa, você tem. Alguém criou uma fanpage para esse nosso provedor. E tinha uma mensagem de 14 dias, 2 semanas, elogiando a empresa. A sorte é que era um elogio, mas ninguém interagiu com esse cliente. Eu preciso curtir o comentário dele, eu preciso agradecer, eu preciso conversar com ele. A gente fala muito fidelização. Alguém aqui, o Paulo Vinícius, ele questionou assim, vejo que muitos provedores estão praticando serviços sem manter contrato de fidelização. Ainda vale a pena seguir essa modalidade? Excelente pergunta, Paulo. Isso vai de acordo com cada provedor. Mas se eu falo em contrato, eu estou retendo o cliente. Agora, eu preciso criar estratégia de fidelização. Quando eu converso com ele na mídia social, eu estou fidelizando.
Ele está sentindo, olha, alguém está me vendo do outro lado. Agora tem um outro lado dessa moeda. E se esse cliente estivesse falando mal do provedor? Por qualquer motivo, aconteceu, sei lá, uma chuva e teve um problema na internet que ele criticou bastante. A tendência é que as pessoas venham a curtir e compartilhar mais comentários negativos do que positivos. E nós observamos isso no nosso dia a dia. Aí o provedor não está vendo e não está se comunicando. Então a mídia social... Ele não consegue reagir nem positivamente nem negativamente. Eu entro nessa chuva da mídia social para se molhar. Eu estou lá, nós utilizamos isso muito no nosso treinamento. Eu crio ela como um canal de comunicação, mas ao mesmo tempo ela é também um canal de fidelização do meu usuário, porque eu vou conversar com ele, eu vou interagir com ele. Tá, e quando essa mídia social, o povo quer usar ela como suporte? Porque o maior medo dos provedores é assim. Sim. Pô, assim, os caras só entram para meter o pau, os caras só entram para falar, eu tô com um problema, quem vai me atender? Estou ligando aí, ninguém me atende. Na verdade, o cara nem ligou, né? Então, esse medo, eu acredito que, ele é legítimo, mas dois, ele é uma falta, na verdade, de estratégia, né? Falta de estratégia porque eu coloco, mas eu não tenho ninguém controlando. Eu preciso do controle. Eu não tenho mídia social, eu não tenho site. Ora, ele pode fazer o registro da reclamação em dezenas de sites. Pior ainda, porque o monitoramento vai ser muito mais complexo. Sim. Vai ser muito mais complexo. Sim, que ele faça ali. Não tem como ficar fora, na minha visão. Agora, dentro dessa questão da mídia social, existem os links patrocinados para que eu possa atingir um determinado público, vender mais ou se tornar mais conhecido. E isso vai entrar do nosso orçamento de marketing. Aí ele vai definir, o meu orçamento vai ser R$1.000 por mês. Quanto eu vou investir na mídia social, quanto eu vou investir no meu site, quanto eu vou investir no conforto da minha sala, né? Vamos pensar naquela ideia do café, porque está ligado ao marketing, na minha visão. Quanto eu vou investir num banner, quanto eu vou investir na plotagem do veículo, você leu o meu pensamento agora. Mas tudo isso em sinergia da marca. Recentemente, eu recebi de um dos nossos clientes, até um abraço para o Radins, né, de PM, ele me mandou a nova logo dele. Que legal. Super legal. Analisei a nova logo, fizemos algumas sugestões. Essa nova logo será colocada na fachada, no uniforme, né, nos adesivos dos veículos. Sim. O que acontece muito é não ter essa sintonia. Já visitei alguns provedores onde está a logo antiga no uniforme, então isso tudo é importante ter esse bom senso em relação à comunicação. E assim, às vezes você vai no provedor que a fachada do cara tem 10 anos. Isso a gente chama de momento da verdade. Momento da verdade. Você faz toda uma estratégia de marketing, faz toda uma estratégia de comunicação para que o cliente venha até a sua empresa. Aí quando ele chega, a empresa está suja, a fachada está suja. Secretária mal-humorada. Isso não é legal. Uma cadeira para sentar. Todo aquele investimento em marketing, equipe de vendas foi jogado fora. E isso acontece nos diversos segmentos. Tem empresário que acredita que teia de aranha dá sorte. Tem não tem nenhuma. Tem empresário que acha que não deve consertar o buraco da calçada na frente da loja dele porque ele paga aluguel, é obrigação do proprietário. Só que quem tropeça naquela calçada é o usuário dele. Então ele tem isso tudo, nós chamamos no marketing ou nas vendas, né, de momento da verdade. Tá. E durante o treinamento a gente vê análise SWOT, desenvolvimento de funcionamento smart. Sim. Como é que essa mecânica funciona? É exercício, é teoria? É prática. Nós temos teoria, sim, claro, não tem como fugir de um referencial bibliográfico. Sim. Mas o nosso treinamento é prático. Uma das primeiras ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, até antes do SWOT, é o Canvas. É uma ferramenta que nós utilizamos muito nos últimos 5 anos, né? Nós não chegamos a trabalhar ela de forma completa. Nós trabalhamos os 4 principais blocos na área comercial, que é a proposta de valor, que nós falamos muito, o canal de comunicação, segmento de cliente e relacionamento. Então nós trabalhamos fortemente isso com o pessoal. Nós temos um tempo prático, nós temos um pequeno tempo onde nós trabalhamos um processo de cocriação, onde o aluno ele pode, se ele quiser, não é obrigatório, apresentar a ideia do seu Canvas. E os outros podem contribuir. Por que eu falo cocriação? Essa contribuição não é obrigatória.
O canvas é meu, o filho é meu. Você pode estar dando um palpite, mas se eu quiser aceitar o seu palpite ou não, então existe toda uma questão de respeito na hora da apresentação. Tá? Então, assim, é muito legal. E depois nós trabalhamos, sim, o SWOT e outras ferramentas que nós levamos para o nosso curso, como dinâmicas. Nós encerramos, por exemplo, o nosso curso no segundo dia com uma dinâmica de negociação. Não sei se... técnica de negociação. Isso. Então, assim, como é que prepara a equipe para fazer o abate? É muito legal, tal é que nós temos lá um papel de cliente, né, de usuário e de provedor. Nesse momento que os provedores viram clientes, eles se transformam. É verdade. Eles se transformam, isso em todas as regiões que nós estivemos, né? O pessoal que sabe onde a ferida dói, o pessoal que estiver nos acompanha, que já participou do treinamento, sabe como é. Eles simplesmente se transformam nos piores clientes usuários possíveis. Então, mas é muito legal. É muito legal. Nós tivemos um caso de uma região onde a negociação não foi fechada. O que também não é ruim. Para fechar uma negociação ruim é melhor não fechar. Mas as outras todas tivemos um consenso. Tá. Fábio Oliveira de Almeida colocou aqui: aconteceu comigo. O cliente ficou sem internet um domingo à noite, foi para a nossa fanpage e destruiu a gente, falou horrores. Depois de solucionar o problema na segunda-feira, ele fez questão de manter a reclamação. Deu vontade até de atropelar ela. Vontade dá, né? Só vontade. Fica na vontade. Entendeu? Tá, mas como é que ele trata isso? Ele responde dizendo que foi concluído o serviço, que foi... Ele pode interagir, mas é importante ele interagir também. Ele exclui a reclamação da pessoa? Não, eu não acho legal excluir, porque a pessoa... Você recomenda? Vamos analisar que ele excluiu e a pessoa printou. E a pessoa vai lá e posta aquilo de novo. Não vai ficar legal. Sim. Agora ele pode ter a criatividade de ter uma resposta positiva, de ter uma resposta que atenda, né, o que esse cliente está necessitando. O problema que eu vejo é assim: quando o problema é no provedor, eu até entendo que ele tem uma parcela de culpa na história. E quando o cara reclama do Wi-Fi dele que não pega no quintal do outro lado da casa? Eu acho que a maior preocupação, na verdade, está nisso. Às vezes cabe um pedido de desculpa em alguns casos para manter, né, para mostrar que você desenvolveu algo. O mais importante, você sabe que eu tenho 3 vícios: café, boné e ler comentários de internet. O grande problema é que muitas vezes alguém vai ler o comentário da pessoa que fez a reclamação e não vai ler o comentário de quem respondeu, do empresário em si. Mas algumas pessoas vão ler. Então é importante que tenha a resposta dele, nem que seja um pedido de desculpa, ok? Agora, nós também temos que ter uma atenção, quando nós falamos da internet, da questão dos haters. Às vezes tem pessoas fazendo algum tipo de reclamação na nossa fanpage, fazendo algum tipo de barulho, e não é nosso cliente. Não é nosso cliente. Então, eu entro na criatividade de uma resposta onde eu possa, assim, não atropelar, mas dar um tapa de luva de pelica, mostrando qual é a realidade do serviço. Quando a gente fala do quintal, do uso da internet no quintal do vizinho em si, nós voltamos lá atrás naquele serviço que o pessoal de BH fez, o pessoal de Minas fez. Eles fizeram, 10 provedores se reuniram, eles criaram um vídeo explicando como funciona toda a questão do Wi-Fi na residência. Eles contrataram uma agência que criou esse vídeo, eles dividiram a despesa, cada um pagou uma parte. O vídeo é igual? Mas na finalização entra a logo de cada provedor. Então você vai enviar para os seus usuários o seu vídeo com a tua logo e eu vou enviar o mesmo vídeo com a minha logo. Então isso é uma forma de solucionar, como nós falamos anteriormente, a questão do fator psicológico da aprendizagem. Ensinar o meu cliente. Nós precisamos, né, mostrar isso para ele, até porque, até onde eu sei, ninguém lê manual de instrução. Né? E às vezes cabe ao vendedor. O nerd retardado lê, mas a maioria não. Cabe então ao vendedor explicar as informações. E por um outro lado, quem lê também as informações, ele vai querer ouvir desse vendedor simplesmente aquilo que ele já sabe. Exato, ele vai querer confirmar com o vendedor aquilo que ele já sabe. E uma dica também para o nosso amigo Fábio de Oliveira aqui é o seguinte, né? Internet é 24/7, meu parceiro. Se tu não tá atendendo o cara, mas domingo à noite eu vou mandar alguém na casa do cara, se ele fez a reclamação, pelo menos alguém para ligar tinha que ter. Para dar um retorno. Porque se eu tiver um problema domingo à noite, eu quero falar pelo menos para alguém para xingar.
que eu, como usuário de internet, sou uma praga. Ainda mais que eu conheço o lado de lá, Sim. fica pior. Como você falou, o provedor, quando ele vira cliente, ele vira um leão. O exemplo que nós falamos agora há pouco, tudo isso é algo que vai além. Quando eu tenho um canal, WhatsApp, 24 horas para atender o meu cliente, para escutar uma reclamação e falar, olha, estamos verificando, né, usando aí o gerúndio, que muitas vezes é utilizado no telemarketing, mas amanhã nós teremos a solução. Pelo menos você deu um parecer. Sim. Não ficou algo em branco. Verdade. Gaspar Poleto, você acha interessante montar um pitch de vendas? Se sim, teria algum modelo? Um pitch é uma apresentação de 5 minutos. Eu costumo dizer que o vendedor ele pode criar um script. Se a gente analisar a era de vendas, o vendedor da era 1, ele simplesmente ele tinha a preocupação de empurrar o serviço ou o produto. Da era 2, ele já começa a se preparar para ouvir o cliente, o que é muito bom. Só que ele se prepara antes. Quando eu falo script, não é simplesmente ser algo robô. Se o cliente fala A, eu falo B, fala assim, eu falo A. Não, eu tenho que estar preparado. Se eu falo do pitch, eu posso treinar assim. Né? Então, se o cliente fizer uma objeção X, eu sei qual será, como eu vou superar essa objeção. Só que a venda tem que ser criativa. Muitas vezes nós teremos informações ali naquele momento. O cliente vai ser, com certeza, o cliente fará algum tipo de questionamento que nós não nos preparamos. Quanto mais preparo, quanto mais pitch, melhor. Mais uma pergunta aqui. Nosso amigo William. William Oliveira, tem como nos dar uma pequena orientação sobre como remunerar, comissionar? O curso trata bem desse assunto? Trata sim. Inclusive, algo muito legal que acontece no curso é o networking entre os provedores. Então, nós temos, por exemplo, no nosso curso do Rio de Janeiro, nós tínhamos pessoal do Rio Grande do Norte, um pessoal maravilhoso, o pessoal de Pernambuco. Então, assim, nós temos pessoas das mais diversas regiões. Em Florianópolis, tínhamos o pessoal de Foz do Iguaçu. No Rio Grande do Sul, tinha o pessoal de Santa Catarina. Então, eles trocam informações. Sim. Isso é muito bacana, porque muda para região, mas eu posso, com base nessas ideias, criar a minha forma de remuneração. Sim. Tem provedor que gera premiação apenas a partir de 30 ativações. Tem outro que é a partir de 50 ativações. Tem outro que não tem essa meta. Fechou uma ativação, já ganha um prêmio. Então, assim, ele vai encontrar esse formato. Mas, claro, como nós falamos, em sintonia com o setor financeiro. Eu não vou fazer algo que venha a prejudicar a saúde financeira da minha empresa. Eu sou a favor, sim, de uma boa remuneração, de uma premiação legal, mas dentro dos critérios de cada Até porque região. o volume, a ativação é uma das contas mais altas para o provedor. É legal botar cliente para dentro, é maravilhoso. Mas eu preciso reter, manter. Preciso manter, preciso ativar o cara. Às vezes isso me custa. Essa questão do ROI da ativação, né? A gente está falando aí, o cara, em muitas regiões, o cara no rádio ainda é mais barato que ativar um cara na fibra, embora você tenha outros problemas técnicos que não é o nosso viés discutir aqui, né? E tem situações que o cara fala assim, não, hoje o cara da fibra está ao mesmo preço que o cara do rádio. E eu já tive em situações que o cara falou, não, o cara do rádio agora está mais caro por conta da alta do dólar do que o cara da fibra. Muda bastante. E dentro disso, eu acredito na importância, né? E nós temos toda uma questão legal, né? Salário fixo, ajuda de custo quando necessário, né? O meu vendedor, ele é um vendedor externo, precisa se deslocar, eu tenho que ter uma ajuda de custo para ele, eu tenho que ter o comissionamento, né? E a premiação, e se possível, a gente fala a questão do benefício. Senhores empresários, vale transporte, FGTS não é benefício, tá? É obrigação. E muitas vezes nós nos deparamos com isso. Você oferece algum benefício para o seu colaborador? Sim, eu pago vale transporte e FGTS. Isso é uma obrigação. Eu preciso criar algo que vá além. Mas lembrando, algo que esteja dentro das minhas possibilidades. Claro. Sem fazer loucura para o nosso negócio. E assim, o provedor ele tem um histórico. Sim. Né? Eu sempre ativo 50 clientes por mês. Se você contratar um vendedor, eu acho que essa estratégia de, olha, até 50 é o que eu já tinha sem você. Sim. De 50 para frente é o que eu passei a ter com você. Né? Beleza, isso eu acho muito válido. Nós tivemos um caso que isso aconteceu lá em Porto Alegre. No intervalo, uma empresa, tínhamos duas empresárias, e elas no intervalo do nosso curso, elas desenvolveram uma planilha
essa questão das metas. E era escala. Então, se você faz 20, é X. Se você fizer 30, é 2,5x. Até um valor específico, onde, se você fizer mais do que isso, vai ser esse valor. O que eu não gosto muito, isso acontece em grandes empresas, não vou criticar também, cada um tem a sua possibilidade, é colocar um teto. Eu acredito que para o vendedor o céu é o limite. Sim. Agora tem empresas que colocam um teto. Olha, eu só vou te pagar o comissionamento até tal valor. Acima disso, você vai continuar naquele teto. Ora, Aí o cara enrola, ele trava. Não, na verdade ele faz pior. Ele segura. Ele vai até o teto, deixa virar um mês e joga para outro mês. Só que daí o cliente vai ter que esperar uma semana, 10 dias na instalação. Isso acontece. Prejudica toda a marca. Isso acontece. Isso acontece. Tomás Leme fez uma pergunta aqui. Acredito que tão importante quanto o marketing seja o endomarketing. Trabalhando internamente na empresa, os próprios colaboradores trabalham a favor da empresa. O curso é algo focado ao perfil e motivação dos setores da empresa? Eu falei aqui essa questão do endomarketing quando eu penso no benefício para o meu colaborador. Eu estou colocando da área de vendas. Mas dentro disso nós temos o curso da Cleuf, que abrange toda a parte de gestão de pessoas na empresa. Sim. E é abordado pelo curso dela. O nosso foco está na área comercial, mas sem desprestigiar as outras áreas. Todas as áreas da empresa são importantes para a continuidade do negócio. Eu gosto de sempre frisar isso no nosso curso, mas nós não trabalhamos esse foco de ações de endomarketing. Uma coisa que eu falo muito para o é o seguinte: técnico não cresce rede. Quem cria a rede, quem cresce a rede é o comercial. Sim. Então por isso que eu acho tão importante a presença do comercial numa empresa, porque o cara está ali, né, com as contas dele apertadinha, tal, e ele vai pegar aquela graninha que ele juntou durante um tempão para investir na tal da fibra. Sim. Quem escolhe a região? Normalmente é o bendito técnico. Só que quem vai pôr o cliente para dentro? É o vendedor. É o comercial. E muitas vezes o vendedor também não está preparado. Porque daí eu tenho um caso de um cliente nosso, ele colocou a fibra e daí migrou os clientes que estavam utilizando o rádio para fibra. E eles mantiveram o valor, o preço, mantiveram o valor. Só que aumentou a velocidade. E eles chegaram no cliente e falaram, olha, daí você vai gerar um novo contrato também, tudo isso é normal. O vendedor chegou no cliente e disse, olha, nós estamos, o seu serviço vai ser um serviço melhor, mas nós vamos manter o preço, o valor para você. O que esse cliente fez? Ah, não, mas eu não preciso de tudo isso. Então baixa o meu preço. Porque o vendedor... Baixa a minha velocidade. Baixa a minha velocidade. Não, mantenha essa velocidade. Baixa a minha velocidade, baixa o meu preço. Aí o vendedor não estava preparado para esse argumento. Quando a gente falou do pitch, eles poderiam ter imaginado esse cenário antes, mas não imaginaram. O que o vendedor fez? Levou a informação para a gestão comercial, para a empresa. Não precisava. Eu poderia já na hora resolver esse problema. Eu não estou gerando nenhum problema financeiro, não estou aumentando o valor, não estou gerando nenhum malefício para esse cliente. Só estou gerando benefício. Faltou apresentar esse benefício para o cliente. Essa disputa aí, ela é bastante delicada. Né? E a longo prazo, voltando naquela questão da guerra de preço, a longo prazo, tende-se a colapsar se a gente fica brigando muito por preço? Não, se a gente ficar brigando muito por preço, a tendência é o fechamento de alguns provedores e existe um problema, inclusive, para o cliente. Em grandes mercados, a gente vai pegar o cenário americano, onde algumas empresas brigaram por preço, uma fecha, algumas fecham, e daí aquela que fica dominando o setor aumenta o preço, porque o cliente não tem mais para onde procurar. Então, para o próprio cliente, o preço baixo não é legal. É que não existe uma percepção deles compreenderem isso muitas vezes, mas de acordo com o segmento, voltando, né? Só um detalhe, mandar um abraço para a Marília, de Barbalha. Tá aqui. A aluna é sempre muito carinhosa. Cleuf, pessoas que atendem, como é que é? Pessoas que atendam com diferencial fazem a diferença nos resultados. E a hashtag dela, bora lá, dos cursos dela. Professora Cleuf também, daqui a pouco estaremos em outro momento entrevistando a professora Cleuf. Meu querido, e como é que a gente consegue aí dimensionar essa equipe? Eu tenho que ter um vendedor, 50 vendedores,
20 vendedores? Não. Mais vendedor do que técnico instalando na rua? Nós colocamos no nosso curso que nós não trabalhamos somente com a equipe comercial, eu digo assim, do vendedor, que da rua ou que atende o cliente. Nós falamos em canais de venda. Nós temos que estar nos canais que atendam aquela persona que eu falei lá atrás. Nós temos, por exemplo, canal de venda que pode ser somente um televendedor. Nós temos um canal de venda que pode ser o vendedor que vai porta a porta. Nós temos um canal de vendas que pode ser o próprio site do provedor. O site eu já vi em alguns provedores, o cliente digita o CEP, ele já identifica se a região dele tem cobertura ou não. Nessa identificação de cobertura, ele já tem acesso aos planos e ele pode comprar. São canais. Eu preciso identificar qual o melhor canal ou canal de menor custo para atender o meu cliente. É claro, se eu puder usar vários canais ao mesmo tempo, melhor ainda. Sim. Só que não necessariamente que eu tenha que ter 10, 20 ou 50 vendedores. Eu tenho que analisar a minha região, a questão geográfica, né? Onde eu estou, onde está o meu cliente. Tem uma pergunta aqui do William Oliveira. Hoje temos uma grande dificuldade em contratar vendedores de telecom. E formar nem sempre é fácil. O curso aborda isso? O pessoal está interessado no curso, hein? Sim. O curso é um treinamento de vendas. Sim. Né? Os 3 pilares de treinamento para um vendedor, é atendimento, técnicas de vendas e negociação. Nós falamos dessas 3 áreas dentro do nosso treinamento. Agora, quando nós falamos da dificuldade em contratar, William, não é apenas uma dificuldade do setor de telecom. A contratação, ela existe uma complexidade em vários setores, porque nem sempre a gente consegue contratar o perfil que nós almejamos. Só que a gente fala muito em retenção de cliente. É importante também reter o bom colaborador que nós temos. Lembrando aí da Cleuf, a questão da gestão de pessoas, a questão do endomarketing, eu preciso reter o bom colaborador, porque se eu não souber reter esse colaborador, eu vou acabar perdendo ele pelo mercado. E existem empresários, Lacieri, que falam assim, eu investi em treinamento do meu colaborador? Eu não. Depois ele vai trabalhar no concorrente. Existem piadinhas de Facebook que falam que é melhor você perder um bom funcionário que você investiu no treinamento do que manter um funcionário ruim eternamente dentro da empresa. Eu tenho um grande amigo que ele fala que é melhor segurar louco do que empurrar morto. Pois é. Né? Pois é. E eu concordo plenamente. Se você tem uma equipe enérgica, você consegue treinar e direcionar essa energia, canalizar isso para o lugar certo, você vai ter boa performance. Sim. E se no futuro você perder esse cara, você também tem que fazer uma introspecção de por que eu perdi. Pois é. E assim, da mesma forma que nós falamos da força da marca, da importância da nossa marca para o cliente, quando nós começamos a gerar toda essa projeção regional, as pessoas começam a se identificar e falar, eu quero trabalhar naquela empresa. Nós tivemos um caso, há 3, 4 semanas atrás, um cliente meu, onde caiu um bom funcionário e a gente fala, caiu do céu. Um anjo estava passando e derrubou o cara lá, porque ele chegou lá e falou assim, tá aqui o meu currículo, eu quero trabalhar nessa empresa. Ele estudou a empresa antes para levar o currículo. E nós estávamos precisando de alguém para a área justamente de marketing. E nós contratamos esse rapaz. Mas isso acontece com regularidade? Não. Não acontece. Mas esse menino identificou que a empresa era uma empresa interessante para se trabalhar. Que era uma empresa que valorizava as pessoas. E ele quis ir lá entregar um currículo. Isso é importante. A empresa também... Fazia tempo que eu não vi isso. Alguém com currículo impresso chegando na recepção pedindo para trabalhar. E uma coisa que eu costumo dizer aqui, em outros setores, eu falo, cara, beleza. O cara vem para trabalhar para você, ele se vende. Sim. Mas você vende a sua empresa para ele? Sua empresa é boa para ele? Ele consegue falar assim, não, eu vou criar meus filhos ganhando dessa empresa, eu vou sustentar minha vida trabalhando nessa empresa? Eu acho que isso é um ponto bastante importante, porque a gente como empresário tem que saber que a gente também é responsável por cada família que o pai de família sai de casa e vai lá para a sua empresa trabalhar. Perfeito. Tem que ter essa percepção. Ele não está te fazendo um favor, você de certa forma também não está fazendo um favor para ele, mas precisa haver uma sinergia de responsabilidade com os funcionários. É isso mesmo. Essa empresa é uma empresa que eu às vezes até uso ela como exemplo, principalmente na segmentação de clientes, que é uma empresa de Apucarana, você sabe, a Manos Caps, os meus amigos César e Robinho. É uma empresa que tem 40 colaboradores e existe todo esse fator e levou outras pessoas a falar, quero trabalhar nessa empresa, o que é muito legal. Não, excelente isso.
Tá. Paulo Vinícius fez uma pergunta aqui que eu achei muito pertinente. Treinamento é voltado somente para a área de telecom ou além de telecom trabalha com outras vertentes? O nosso treinamento ele foi personalizado para a área de telecom. E você é professor de várias outras escolas. Sim. Não é exclusivo o VLSM, infelizmente. Ainda não. É questão de tempo isso. Não, eu tenho treinamento de vendas para outras áreas também. Eu costumo dizer que o esqueleto... Treinamento em company, inclusive. Treinamento em company. O esqueleto, né, se eu falo em prospecção, se eu falo em negociação, se eu falo em negociação ganha-ganha, se eu falo em negociação por indiferença, é o mesmo esqueleto. Só que no nosso curso nós abordamos exemplos da área de telecom. Sim. Certa vez alguém me falou assim, Rodrigo, eu tenho uma academia, eu posso ir lá fazer o seu curso? Olha, o curso é telecom. Telecom é prestação de serviço, né? Poderia estar fazendo ali? Poderia. Só que os exemplos que nós vamos utilizar, o networking que a gente gera é para telecom. Então, é mais interessante que ele procure um outro curso do professor Rodrigo em outra instituição que vai ser algo mais generalizado, né? Ou genérico, se fosse essa palavra, abordando vários empresários dos mais variados setores. O nosso, da VLSM, é focado exclusivamente em telecom. Se ele quiser contratar um curso em company, também é possível. Sim. Ele tem uma operação um pouco maior. Sim. Aí ele vai falar, vou deslocar 20 colaboradores, 10 colaboradores para lá, Sim. é mais fácil que ele traga o professor Rodrigo. E financeiramente é mais viável para ele também. Sim. Né? Mas para isso, basta entrar em contato com a VLSM. Perfeito. Ó, eu queria agradecer muito aí pela presença. Né? Acho que a live foi muito produtiva, as pessoas aqui alcançamos 1.193 pessoas aqui com a gente. Nesse momento, né? Nesse momento. Então, assim, a live tem sido muito produtiva, são 87 visualizações nesse momento. Eu queria agradecer, Rodrigo, e queria que você finalizasse aí, convidando o pessoal, que você fizesse um fecha sobre o treinamento, para a gente poder... Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o feedback que nós temos recebido dos nossos alunos durante o ano de 2018. Feedbacks extremamente positivos, o que me deixa extremamente feliz quando nós encontramos os nossos alunos em outras regiões, como por exemplo na Brint, em São Paulo, né? Alunos que tiveram nosso curso em março, abril, nós encontramos em junho e a amizade continua, o que é legal. E eles reportam que surtiu efeito, né? Sim, estou ansioso para encontrá-los em setembro, no 7º encontro de gestores lá em Guarulhos. Então o feedback recebido deles é muito positivo, então eu gostaria de agradecer a esses alunos em primeiro momento. Em segundo, convidar sim, né? Nós temos no nosso site da VLSM o nosso calendário de treinamentos que vai até o mês de novembro, se eu não me engano. O nosso próximo curso é na semana que vem, segunda e terça-feira na cidade de Guarulhos, mas felizmente eu acredito que já esteja esgotado, a turma está lotada. Está lotada, mas eu já pedi para as meninas criarem uma nova turma, né? Então nós estamos na expectativa de repente fechar uma nova turma. Em setembro nós estaremos em Recife. Em setembro eu estarei em Recife, mas quem sabe nós fechamos mais uma turma para São Paulo e fazemos 2 turmas. São Paulo é uma cidade legal porque tem uma logística boa, né? São Paulo tem uma logística boa. Aí em novembro... e quem tiver alguma dúvida, no nosso site... Novembro vai estar em Goiânia também. Goiânia, novembro. E outubro é Curitiba. Outubro é Curitiba. Então, se você, provedor que está nos assistindo nesse momento, tiver alguma dúvida sobre o curso, na nossa fanpage, na página, no site da VLSM, você tem acesso ao meu LinkedIn, ao meu Facebook, fique à vontade em estar fazendo algum questionamento. Nós temos a nossa equipe de vendas extremamente bem treinada para tirar todas as dúvidas, mas caso queiram questionar algo para o Rodrigo, também eu estou disponível. Rodrigo, muito obrigado. Meus queridos, muito obrigado. Damos encerrado aqui essa live. Um grande abraço para vocês e acompanhe a gente aí em outras lives, no treinamentos de todos os professores. O site da vlsm.com.br está disponível. Temos aí um encontro de gestores, também vamos estar presentes no Moon esse ano. Então, aguardo vocês aí em todos os nossos canais. Um abraço. Até logo. Obrigado, meu querido. Imagina, os 20 minutos viraram